Hoje o nosso tema é a casa de Davi. Quem ficou curioso com esse tema aí? Levanta a mão aí. Eu fiquei muito curioso com esse tema. O apóstolo que me mandou ele falou: meu filho, eu quero que você fala sobre isso. Eu falei: uau. E quando eu fui estudar sobre a casa de Davi, eu descobri que a casa de Davi, a minha casa é mais ou menos igual à casa de Davi. Uma casa cheia de defeitos, cheia de pecados, porque Davi, ele cometeu vários adultérios. Davi cometeu assassinato. Davi roubou a mulher dos outros. Davi fez tantas coisas que é abominável ao meu olhar e ao seu olhar. E quando eu olho para essa mensagem, quando eu olho para a casa de Davi, eu vejo que a minha casa e a sua casa é mais ou menos semelhante à casa de Davi. Todos nós somos falhos. Se você não comete isso mais, glória a Deus, assim como eu. Muitas coisas eu não cometo, mas eu erro muito, sou muito falho. Mas tem coisas que a gente ainda não deixa de praticar. Eu glorifico a Deus porque eu converti, amém? Fala assim pro irmão que está do seu lado: eu glorifico a Deus que você converteu, irmão. Sabe, queridos, e mesmo Davi tendo todos esses problemas, todas essas falhas, ele ainda era conhecido como um coração segundo o coração de Deus. Mesmo Davi sendo mal falado, mesmo Davi sendo apontado, sendo o pior de todos os tempos na boca dos outros, das pessoas, mesmo assim ele era homem segundo o coração de Deus. Isso aí mexe com você, porque mexe comigo. Porque saber que uma pessoa que tomou a esposa do cara, ainda matou o cara, ainda se torna homem segundo o coração de Deus. Eu não sei com quem uma vez, muito tempo atrás, eu tive uma conversa e essa pessoa falou assim que Davi não foi para o céu. Davi está no inferno. Eu não lembro, eu queria lembrar, sério. Muito tempo atrás, eu já estava aqui no Orvalho. Falou para mim: não, Davi não foi para o céu. Não é o que Davi fez, eu li na Bíblia hoje. Falei, acho que eu não tinha nem lido ainda isso na Bíblia. Quase que ela me desvia, porque eu tive que ir lá conferir. Só que Davi, ele foi honrado na frente dos seus irmãos. Ele foi ungido rei na frente dos 7 irmãos dele. Mesmo Deus sabendo de tudo que ele ia cometer, porque Deus sabe de tudo, sabe ou não? Queridos, essa palavra ela é forte, ela vai falar com você aí. Eu quero ler aqui Atos 13, versículo 22, para nós iniciar. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer o que eu desejo. Que versículo top das galáxias. Ele declara: eu achei uma pessoa que vai fazer tudo que eu desejo. Mas eu me perguntei: mas o senhor também queria que ele matasse Urias? Ou o senhor também queria que ele pegasse a esposa de Urias, Betseba, engravidasse ela? O senhor também queria, Deus? O que vocês acham? Ele queria ou não? Ele não queria. Só que nós somos teimosos, nós queremos desviar o nosso propósito. Nós, como seres humanos, nós no meio do trajeto, nós queremos desviar o nosso propósito.
Deus aponta para cá e nós vamos. Só que chega num certo caminho, a gente sai para a direita ou sai para a esquerda, mas aí nós arrependemos e voltamos para o caminho de novo. Assim foi Davi. Ele errou, mas voltou para o caminho através do arrependimento. Homem segundo o coração de Deus. Uma qualidade que todos nós desejamos. Sim ou não? Queridos, meu Deus, eu queria que Deus descesse aqui e falasse assim: pastor, você tem um coração segundo o meu coração. Esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo. É o seu? Mas que muitas das vezes não conseguimos compreender o que representa isso. Homem segundo o coração de Deus. É difícil de compreender. Se você for estudar a história de Davi, você vai falar: eu com o meu olhar humano e você com o seu olhar humano, a gente vai falar: esse homem é segundo o coração do diabo, pelas coisas que ele cometeu. Davi, quando jovem, foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Porém, no momento em que o profeta chegou na casa de seu pai, todos seus irmãos foram chamados para se apresentar diante do profeta, menos Davi. Que cena! Que cena sobrenatural! Imagina eu e você sendo um dos filhos de Jessé. O profeta fala para ele, fala assim: eu vou ungir um dos seus filhos rei. Prepara eles, ajunta eles lá que eu estou chegando. 11 horas da manhã eu estou aí. E Jessé vai lá e reúne todos os filhos, menos Davi. Coloca lá os 7 lugares. E Jessé chega e olha para um deles, que me falhou a memória aqui o nome dele. Eliabe fala assim, ele passa o olho, no 7 e fala assim: aquele cara ali, ó, forte, uma boa aparência, guerreiro, é ele. Só que Davi fala para Samuel: não é este, ele não está aqui. E aí Samuel pergunta para Jessé: tem mais algum? Tem mais algum filho seu? Ah, rapaz, nossa, esqueci do pobre coitado, lá no pasto. Davi está lá. Mas ele é o mais novo. Não, traz ele. Traz ele até aqui. E aí manda um ir lá. E eu oro para que quem foi buscar ele foi um dos filhos de Jessé, um dos 7. E Davi, o profeta está te chamando. Bora, acelera aí. E aí Davi chega como? Em qual situação? Sujo, de bosta de ovelha, todo marrotado, com um chapéu, uma botina no pé, e pergunta para o profeta: mandou me chamar? Vou te ungir rei, vem cá. Nem delongas não teve. Eu acho que ele nem almoçou. E meteu o óleo na cabeça de Davi. Ungiu ele rei de Israel. E como que ficou aqueles que estavam tudo de terno, engravatado, tudo com inveja. Todo mundo com ciúme. Como que unge um moleque desse aí? Isso é um menino. Eu tenho certeza que todos os 7 filhos pensou assim: eu vou ser o rei. Se você estivesse naquela mesa lá, você acharia que você era o rei? Eu acharia. Eu ia para lá todo igualzinho eu estou aqui, ó, bonito, charmoso, sentado na mesa. Eu sou o rei. Aí não era eu. Como que eu ia ficar? Eu ia ficar, meu Deus. E aí, se fosse um cara ansioso, se Davi fosse uma pessoa ansiosa, ele nem ia voltar pro pasto, ele ia falar: agora eu sou rei, mano, agora eu sou o cara.
Mas Davi volta para o pasto. Continua cuidando das ovelhas do pai. Continua cuidando das ovelhas malhadas. As mais ruinzinhas que tinha. Existirão momentos em nossas vidas que as palavras liberadas sobre a nossa vida não serão condizentes com aquilo que nós estamos vivendo. Vai haver profecias sobre a minha e sobre a sua vida que você vai olhar para dentro de você e vai falar, isso é mentira. Não tem como acontecer isso na minha vida. Não dá. Olha só como é que eu estou. Todo dia tem um batendo na minha porta me cobrando. Todo dia minha esposa joga algo na minha cara, fala que eu não sou um bom marido, fala que eu não sou um bom esposo, fala que eu não sou uma boa esposa, fala que não cuida, não é uma boa mãe de família. Essa palavra, ela não... Quando eu recebi a primeira palavra que eu ia ser pastor, eu ri da senhorinha do Coque, lá da Assembleia de Deus. E eu ri dela, falei, meu Deus, essa mulher que me conhecesse, né, Rosa, naquele tempo, se ela soubesse quem que era eu, ainda bem, igualzinho o profeta, né? O profeta, ele vai crendo, ele foi crendo que não era Davi, era Eliabe, por causa da aparência. As pessoas olham pra gente, olham a nossa aparência, irmão. Ela olha pra nós e fala assim, nossa, esse aí pode me oferecer alguma coisa, agora esse aqui, tadinho. Infelizmente é assim, nós humanos somos assim. Hoje eu citei o nosso querido Vanduí, ele não veio não, né? Ele não veio. O Vanduí, eu lembro de quando a apóstola liberou uma palavra sobre a vida dele lá no outro prédio. O Vanduí, para quem não conhece, é irmão do pastor Marcelo. E ontem eles casaram, querido. Mas naquele tempo, se ele fosse olhar o que ele estava vivendo, conhecendo bem o Vanduí, e vendo ele lá na nossa igreja, a situação dele não estava boa, não. A situação dele não estava boa. Para ele ir lá na nossa igreja, estava boa, pastor Marcelo? Não estava boa, não. E ele recebeu uma palavra lá. E ele saiu de lá crendo. Mas quando será, Senhor? E ontem ele casou. E hoje, eu não sei se foi hoje, nós comentamos sobre ele na mesa, né? Foi hoje, lá na casa da Natane. Quero ler aqui um texto aqui com vocês, 1 Samuel 16, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Cedo, queridos, eu entrei nessa parte aqui, mas eu não vou entrar. Mas eu quero só pincelar algo aqui. Quem ungiu Saul rei foi Samuel. E ele estava triste com as atitudes que Saul estava tendo. Não estava condizendo com aquilo que ele esperava, que o profeta esperava. E aí o Senhor disse, eu rejeitei como rei de Israel. Ele foi rejeitado por não estar cumprindo aquilo que Deus ordenou para ele fazer na terra. Como rei, deixa eu te falar um segredo aqui. Se você não fazer aquilo que Deus quer que você faça aqui na terra, Ele vai te rejeitar. E isso é sério. Ele vai me rejeitar. Ele vai nos rejeitar. Continuando. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo encontrar-se com ele e perguntaram, vem em paz? Samuel respondeu, sim, venho em paz.
vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: tão pouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Queridos, voltando a essa cena, Davi sujo, chega na mesa, não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele sentar. Ele chega e pergunta: estou aqui. Estou aqui, Senhor. Mandou me chamar? Sim, vou te ungir rei. Pá! Ungiu ele rei. Mas ele poderia questionar o lugar dele na mesa. Ele poderia questionar, falar: uai, mas ninguém me chamou? Uai, ninguém falou comigo que ia ter essa reunião de família aqui? O que está acontecendo aqui? Mas ele não questionou. Ele andava submisso ao pai, Jessé. O que Jessé falasse para Davi era isso mesmo. Ele poderia falar assim: fala para o meu pai lá que eu não vou não, ele não me chamou. Não teve um convite. Ele não me mandou uma mensagem. Então fala para ele que eu não vou. Aí ele interrompeu o propósito dele, Davi, por causa da arrogância, por causa da ignorância. Ainda bem que Davi era diferente de nós, amém? Ele era humilde. Aí ele chegou e falou: mandou me chamar? Sim. Pra quê? Você é rei agora. Ele era tão humilde que ele não foi atrás da coroa. Ele passa a servir com mais excelência ainda o pai, cuidando das ovelhas malhadas. Aí teve um acaso, queridos. Teve um acaso. Não entrei nisso aqui na parte da manhã. Vou entrar aqui. Quase que eu perco minha hora de manhã. Mas em nome de Jesus eu não vou perder agora à noite. Mas eu vou entrar nisso aqui. Davi teve a oportunidade de servir seus irmãos. Presta atenção nisso aqui. De levar água. Eu não vou ler o texto. Você já conhece essa história? Se você não conhece, seja curioso. Abra a Bíblia lá na sua casa e procura. Às vezes você vai até melhorar a minha revelação aqui. E aí Davi chega no pai. O pai fala assim: seus irmãos estão demorando. Eles foram para a guerra. E vai lá, leva água para eles. Leva comida. E Davi sai. Foi levar. E chegou lá. A vida, ela é assim. Meu pai, ele fala o seguinte ditado: cavalo arriado, meu filho, passa uma vez só na porta. Se você não montar nele, acabou, ele não passa mais. Ele pode até passar,
mas sem corda, sem nada, você não vai conseguir pegar. Então, cavalo arriado passa uma vez só. E o cavalo arriado passou na porta do Davi, que foi o momento de servir. Quando o seu pastor, quando o seu líder de célula fala para você servir, sirva com excelência, porque esse é o momento. E aí, Davi vai servir os seus irmãos, levando água, sem saber o que está acontecendo lá. Chega lá, Davi começa a pedir licença, deixa eu passar. O que está acontecendo? E ninguém dava moral para Davi, porque Davi era bonitinho, do olhinho claro, mas era franzininho. Ninguém acreditava que Davi poderia matar um gigante. Só que ele já tinha matado leão, urso. Era problema ou não, leão e urso? E ele já tinha passado por desafio. Eu quero te perguntar, você desafio? Você já venceu algo? Então você é igualzinho a Davi. Você é igualzinho a Davi. E aí, Davi entra e escuta. Quem matar o gigante vai casar com uma das filhas do rei, Saul. E Davi, como assim? Se eu matar, eu viro genro do rei? Se eu virar genro do rei, eu sou ungido rei, então eu vou ficar pertinho do meu propósito. Se fosse você, pensaria assim? Só que era um gigante, e Davi era da estatura pequena. Aí Davi vai lá trocar uma ideia com o rei. Eu quero ir lá, vou matar esse cara. Aí o rei ri da cara dele. Moço, olha o seu tamanho, menino. Vai caçar seu pai, vai. Sabia que comigo e com você é assim? Quando você chega e fala assim, não, eu sou capaz, o diabo fala, que capaz? Você não cuida nem da sua casa? Você não paga nem suas contas? É assim ou não é? Ou é assim só comigo? É assim que o diabo faz. Aí Davi vai e se posiciona. Eu vou matar o gigante e vou casar com a sua filha. E sabe o que acontece? Ele vai lá e mata o gigante. Você conhece a história? Ele vai lá e mata mais um gigante na vida dele. Um dos. Porque Davi passou a vida inteira matando gigante. E aí, queridos, o que eu quero te dizer com isso? A dificuldade que nós vamos viver, está dentro do nosso propósito. A dificuldade, ela está dentro do nosso propósito. A gente não precisa procurar mais nada a não ser o Senhor. Nós não precisamos de mais ninguém a não ser o Senhor. Nós até achamos que se nós for pela nossa força, vai dar certo. Mas não dá certo. Agorinha eu vou entrar na casa de Davi. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que faz você duvidar que Deus não te escolheu? O que faz você ter uma dúvida aí que, nossa, será que eu sou escolhido do Senhor? É o pecado? O pecado nos faz a gente ter esse pensamento. O pecado te faz achar assim, não, eu não sou escolhido não, eu só piso na jaca. Davi, ele cometeu, como eu disse, vários adultérios. Mas isso não tirou ele da presença de Deus. Isso não arrancou ele do secreto. O que mais faz com que você tenha certeza que Deus não te escolheu? Às vezes, a opinião das pessoas. Às vezes, aquilo que as pessoas falam te magoa. Às vezes não, quase sempre. Quase sempre acontece isso na nossa vida. Rapaz, isso aí que você está fazendo nunca vai para frente. Isso aí você pode desistir, pode parar no meio do caminho. É ou não é? Ou é assim, é só comigo?
Queridos, eu me lembro de uma vez que eu queria tirar minha carteira. Eu morava com meu cunhado, Tony Rosimar, e nós tínhamos um amigo lá, um chamava, como é que era o nome? Lobão e... Não, é o marido da Cássia, Adalto. Eu ia no Lobão e falava, Lobão, eu vou tirar minha carteira, cara. Rapaz, tirei semana passada, não sabe tanto que é difícil não, cara. Meu Deus, nem mexe com isso. Não, Desi, pode parar. Aí eu ia em Adalto, falei, Adalto, cara, tô pensando em tirar minha carteira, mas parece que é difícil. Que difícil, rapaz. Difícil é você ter o dinheiro, você tem um dinheiro, eu tenho. Então vai, moço, te levo todo dia. Te levo todo dia, era 25 quilômetros, né, Tony, mais ou menos. Te levo todo dia, tem uns meninos aqui que tá tirando, você já ajuda todo mundo, coloca vocês tudo dentro do carro e te levo. Então, queridos, da mesma forma que aparecem pessoas para desanimar, aparecem pessoas para te encorajar. E é Deus que envia. É Deus que coloca pessoas para falar, vai dar certo, irmão. É claro que vai ter aquela que o diabo envia, você está enrolado, se você não... Ixi, acabou, irmão. Essa aqui, ó, é a sua última tentativa. Se você não vencer, agora vem outra e fala assim, rapaz, levanta a cabeça, vai lutar, irmão. Eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou ensinar você. Quando eu fui aprender a fazer polimento de carro, todo mundo riu de mim. Mas teve uma pessoa que acreditou em mim. Uma. E eu fui. E estou até hoje. Vai dar certo. Vai dar certo. O projeto que Deus tem para a sua vida, irmão, depende não só de você, mas também de Deus. Mas de mais ninguém. Não depende da opinião do A, não depende da opinião do B. Não depende. Depende só de você. Davi, ele foi escolhido por um motivo. Sabe qual motivo? Porque ele cuidava com excelência das ovelhas do pai. Depois passou a cuidar da ovelha de Saul. Aí, ungido rei, ele começou a cuidar direto da ovelha do Senhor. Aí o nível elevou, né? O nível elevou. Quando Davi passou a ser rei, ele começou a cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Queridos, a nossa vida é cheia de fase. A nossa vida ela é cheia de fase boa, ela é cheia de fase ruim, de fase mais ou menos. Mas essa fase, ela não aponta o nosso futuro. Ela não mostra o nosso futuro. Sabe por quê? Porque o meu e o seu futuro está na mão de Deus. Mas se você sai da dependência dele, querido, eu quero te dar uma triste notícia. Você é fracassado. Você é fracassado. Quero ler um texto aqui rapidinho. 2 Samuel 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. O povo foi atrás de Davi, já colocando a coroa. Hoje cedo aqui na oração, eu participei bem pouquinho da oração, mas no início a Rani liberou uma palavra. Depois o pastor Marcelo. E depois o Fernando. E veio na minha mente, sabe quem? Não tem nada a ver com o que eles falaram, mas veio Sadraque, Mesaque e Abidnego. Queridos, fica todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Eu sou Nabucodonosor, o rei, né? E Vanessa, Deuene e o Igor é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero que vocês se curvem a mim. Se você não se curvar, eu vou jogar vocês dentro da cova do leão.
Aí todo mundo ficou com medo, sim ou não? Quem ficaria? Eu ficaria. Aí Sadraque deve ter olhado para Abidnego e falado, não, eu não vou não, cara, eu vou firmar. Aí o outro olhou, não, nós vamos ficar firmes. E aí ele dá a ordem. Pode se curvar, senta todo mundo, menos vocês três, pode sentar. Senta. Sadraque, Abidnego, Mesaque, Sadraque e Abidnego sabia quem eles serviam. Eu quero te perguntar, querido, você sabe quem que você serve? Você tem certeza quem que você serve? Você conseguiria ficar de pé? No meio daquela multidão, 3 ficou de pé. E eles foram parar na onde? Pode se sentar. Dentro da fornalha. Sabe o que aconteceu lá dentro daquela fornalha, queridos? Eles glorificaram o nome do Senhor. O seu problema, querido, aquilo que você crê que é um problema, vai glorificar o nome do Senhor, porque você vai vencer. Você não é um derrotado. Você é filho. A sua casa não é derrotada. A sua casa serve o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A sua casa, ela serve o Deus vivo. Amém? Antes de ser, já precisamos estar fazendo com muito amor e com muito carinho. Antes de ser pastor, nós precisamos já pastorear. Antes de ser líder de célula, eu já preciso liderar uma célula. Antes de Davi ser rei, ele já fazia o papel de um rei. Ele cuidava do povo para Saul, sem querer passar por cima de Saul. Ele teve a oportunidade e o aval do povo de matar Saul, mas ele só foi lá e cortou, e mesmo assim ele falou, cara, o que eu fiz? No versículo 2 fala assim, ó, 2 Samuel 5, versículo 2. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram rei de Israel. Queridos, tem coisas que Deus faz. Tem coisa que Deus faz. Deus foi lá, vai lá, unge o menino rei. Mas tem coisa que as pessoas vão fazer. Lembra do testemunho do pastor Marcelo aqui, lá da célula? O pessoal foi lá, ofertou na vida dele. Tem coisa que pessoas vão fazer. O povo aqui falou, cara, você já cuidava de nós. Você já era rei. Você já dominava. Então, nós colocamos a coroa. Vai chegar o dia, queridos, da coroa assentar na nossa cabeça. Vai chegar o dia. Quando eu falo da coroa assentar na sua cabeça, o seu problema vai ser resolvido. Não importa qual, o que, quanto. Não importa. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Acreditar que vai dar certo. O que mudou a vida de Davi, sabe o que foi? Simplesmente o poder de Deus. Sabe o que vai mudar a sua vida? O que vai mudar a sua vida? Quer dizer, é o poder de Deus que vai mudar a sua vida. Não é eu, não é o apóstolo, é o poder de Deus. É o poder de Deus que vai transformar a sua casa. É o poder de Deus que vai mudar a sua história. É o poder de Deus que vai colocar a sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Ele que vai colocar você a servir Ele. Sabe, queridos, vai para 10 anos que eu e a minha esposa congregam aqui. A metade da minha família, irmão, sobrinho, e o povo bonito que você vê aqui, também vai para essa data que está aqui congregando aqui nessa igreja.
há quase 10 anos. E eu falo o seguinte, eu sempre costumei dizer, primeiramente, Deus, segundo, família, terceiro, Deus, família, trabalho, ministério e primeiro Deus, me ajuda. Primeiro Deus, é porque eu mudei na minha mente, sabe? E agora eu tenho um certo na minha mente. Primeiro Deus, família, igreja, ministério e trabalho. Hoje eu mudei a minha mente. A minha casa, ela foi transformada dentro desses 10 anos. A minha família foi moldada dentro desses 10 anos. Na onde? Na onde? Na igreja. Queridos, eu não deixo de colocar Deus e a igreja. É Deus e igreja. Eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque antes de eu conhecer a Deus, eu vim para a igreja. E a igreja me mostrou quem era Deus. Então, queridos, quer mudança? Quer transformação? Igreja. Vamos para a igreja. Ah, mas hoje eu estou cansado. Vamos para a igreja. Não, mas hoje, vamos para a igreja. Ah, mas eu bebi outro dia todo. Quando eu fui a primeira vez na igreja, eu tinha bebido o dia inteiro e à noite eu fui para a igreja. Vamos para a igreja. Porque é aqui que nós vamos transformar a nossa casa, transformar a nossa vida, transformar os nossos filhos, mostrar Jesus para o seu cunhado, para o seu tio, para a sua irmã. É aqui. Segunda Samuel 11, versículo 1. Vai dar tempo. Glória a Deus. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair à guerra, Davi mandou que Joabe e os oficiais... Meu Deus, que leitura que é essa? Eu vou ler ali. Vai piorar, que está pequeno. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército de israelitas fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Davi fez o quê? Dormiu um pouco, estava descansando. Dali viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Queridos, engraçado que quando a Bíblia vai relatar de alguém, ela falta falar o nome dos cachorros. Olha só, soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Relata, então, eu creio que Davi sabia bem quem era Batseba. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relação com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa, depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi, contando isto. Meu Deus, que situação que Davi entrou, hein? Queridos, Davi tentou fazer tanta coisa. Mandou buscar Urias. Colocou Urias na casa dele. Urias nem na casa dele não foi. Dormiu na rua. Aí Davi perguntou para ele: moço, por que você não foi dormir com a sua esposa? Cara, como que eu vou
Tem uma noite com a minha esposa e os meus amigos estão morrendo lá na guerra. Não tem jeito. Nossa, imagina a cara de Davi. E Davi, ele precisava bolar um plano. Ele precisava contar mentira. Ele precisava acabar com essa situação, resolver essa situação. E aí ele manda uma carta para o seu parceiro, o que era ele quando ele era subordinado a Saul, porque ele também tinha um, era Eliabe, Joabe. Manda uma carta para Joabe, e Joabe fala o seguinte, a carta dizia o seguinte para Joabe: coloca Urias na linha de frente, nós precisamos matar ele. E eu fiquei com a mulher dele, engravidei ela está grávida, e eu preciso acabar com essa situação. E assim foi feito. Queridos, quantas falhas nós cometemos? Quantos erros nós cometemos? E sabe o que acontece? O diabo fica o tempo todo jogando essas falhas na nossa mente. O tempo todo falando: olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha, você errou. O diabo fica o tempo todo jogando essa seta. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus não vê como o homem vê. Nós leu lá no começo que Deus olha para o coração. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que hoje é dia de arrependimento. Davi tinha uma qualidade: arrependimento. Quando o profeta chega e conta uma história para ele, falando assim: Davi, como pode? O profeta que ungiu ele rei fala assim: como pode, Davi, um homem com tantas ovelhas ir lá e tomar a única que ele tem? O que esse homem merece? Aí ele, com o olhar humano, ele com o olhar sanguíneo, fala assim: ele merece a morte. Aí esse homem é você, Davi. Nós temos que te matar então. Você merece a morte. Só que aí ele rasga as vestes e se arrepende. Fala assim: se arrepende. Davi se arrependeu verdadeiramente. Porque quem se arrepende verdadeiramente, ele nunca mais comete o mesmo. Ele para de errar naquilo. Ele não vai mais matar. Ele não vai mais adulterar. Sabe por quê? Porque foi verdadeiro. E Davi tinha essa qualidade. Ou nós vemos na Bíblia que Davi tornou a adulterar de novo. Ou nós vemos na Bíblia que Davi tornou matar alguém de novo. Nós não vemos. Aquele dia foi o dia do arrependimento de Davi. Quando eu olho para a casa de Davi, queridos, eu vejo que a casa dele é igual a nossa. Quando eu olho para a casa de Davi, eu olho a casa de Davi cheia de erros, cheia de falhas, assim como a nossa. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus não vê como o homem. Deus não te vê como o homem vê. Queridos, não importa o que você fez ontem, fez o ano passado, fez 10 anos atrás, não importa. Duas coisas que nós precisamos ter. Sabe o que é? Arrependimento
e perdão. Nós precisamos perdoar e precisamos nos arrepender. Vou ler aqui que dá tempo. 2 Samuel 4, versículo 11, fala o seguinte: Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolha. Uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei, por causa do pecado que ele tinha cometido. Amém? Na manhã seguinte, depois que Davi já havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Queridos, aquele povo morreu muitos israelitas. O que eu quero dizer para você? Que o seu arrependimento, ele não anula as consequências do pecado. Você entendeu? De toda forma, você vai ter o jugo de Deus. Você se arrependeu, você vai viver de um jeito ou de outro a consequência do pecado. Davi viveu a consequência do pecado. Não podemos deixar os nossos erros mudar quem somos em Cristo. Davi, ele nunca deixou. Podia chegar quem fosse em Davi e apontasse o erro dele. Ele falava assim: eu sei quem eu sou com Deus dentro do meu quarto. Eu sou verdadeiro. Eu falo para o Senhor: Deus, eu cometi isso, eu fiz isso. Deus, eu caí no adultério. Deus, eu matei. Deus, eu roubei. Deus, eu maltratei a minha esposa. Davi era verdadeiro. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos verdadeiros. E com o coração arrependido. Davi não permitiu que os erros e o adultério mudasse ele. E ele continuou na presença do Senhor. Queridos, nós saímos da presença do Senhor por causa de muito pouco. Nós saímos por causa de... Nós abandonamos o projeto, o propósito do Senhor por causa de nada. Na verdade, aquilo que nós vivemos é para aperfeiçoar o nosso propósito. Queridos, tem coisa que a gente faz que passa uns dias, você fala: meu Deus, o que eu fiz? Meu Pai, e agora? Eu gosto de correr lá para o apóstolo. Apóstolo, eu fiz isso, cara. E agora? Queridos, Davi pagou por todos os seus erros, mesmo arrependido. Mesmo arrependido de verdade, ele pagou pelos erros. E eu fiquei perguntando para Deus, falei: Pai, para que serve o arrependimento? Para que é? É para mim ir para o céu? O arrependimento é para mim ser salvo? Sabe para que serve o arrependimento? Coloquei assim, ó. O arrependimento serve para recomeçar um novo plantio.
do arrependimento que você vai ter hoje, querido. Eu não sei o que está dentro do seu coração. Eu não sei o que o Senhor falou para você aí. É para você começar um novo plantio. Plantar coisas novas. E colhendo as ruins que nós plantou. Arrependimento. Quem arrepende tem segunda chance. Fala isso pro seu irmão aí. Arrependimento tem segunda chance. Mas ele viu que era tempo de se arrepender para que o novo de Deus descesse sobre ele e sobre a casa dele. Ele só se arrependeu, queridos, porque ele sabia que o novo do Senhor só ia descer sobre a casa dele se ele se arrependesse. Mas e aí? E nós? E eu? E você? Precisa do novo de Deus? Quem precisa do novo de Deus aí? Você precisa? Então se arrepende, querido. Se arrepende. Eu tenho certeza que se tem algumas formas de tocar o Senhor, uma delas é o arrependimento. Uma delas é nós arrependendo. Davi era rei. Davi era marido. Davi era pai. Mas nunca deixou de ser ovelha. Nunca deixou de ser filho de Deus. Isso era qualidade. Ele nunca deixou de ser essas qualidades: rei, marido, ovelha e filho. Nós costumamos deixar essas qualidades por causa do nosso ego, por causa da nossa soberba. Lembra de eu falar que Davi chegou na mesa e não tinha lugar para ele? Se fosse você, o que você faria? Se fosse eu, o que eu faria? Biquinho. Não tinha lugar para mim na mesa. Eu ia encerrar ali o meu projeto. Davi tinha a chance ali nas mãos de encerrar o projeto de Deus para a vida dele. Eu quero te dizer, queridos, não importa o que você está vivendo hoje. Não importa. O que se importa é o arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus te vê, queridos, como filho, como menininha dos olhos dele. Nossa história familiar não pode mudar quem somos em Cristo. A nossa história familiar não pode mudar em Cristo. Sabe por quê? Sabe por que muda? Chega as dívidas. Chega o adultério. Chega tantas coisas. Que aí eu começo a mudar com meu esposo, eu começo a mudar com Deus, a mudar com as pessoas que estão em volta. Nós não podemos mudar quem nós somos em Cristo, por causa da nossa família, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Davi poderia ter largado seu relacionamento com Deus, com o seu fracasso como pai, como marido, como rei, como filho. Ele poderia ter deixado tudo para trás porque ele errou. Ele falhou. Dentro do processo, dentro do projeto de Deus, você vai falhar. Mas isso não anula o seu projeto. A sua falha não mostra
não mostra o final do seu projeto. Não mostra. Sabe o que me chama a atenção? Muita atenção de Davi? Porque ele morreu com o coração segundo o coração de Deus. Ele morreu tendo um coração, queridos, um coração temente, mesmo sabendo, queridos, quem peca e não lembra sempre do seu pecado? Quem peca e não fica assim, cara, por que eu fiz isso? Eu não tinha necessidade disso. Eu não tinha necessidade de adulterar contra minha esposa. Eu não tinha necessidade de pecar com meu filho. Eu não tinha essa necessidade. Mas, queridos, a gente vai fazer. Infelizmente, perfeito foi só Jesus. É claro que nós não podemos esconder atrás disso aí. Como eu disse, Davi pecou uma única vez em cada pecado que ele cometeu. Isso mostra arrependimento. Aí, eu hoje, eu sou um usuário de droga. Aí, eu uso droga hoje. Ah, Senhor, amanhã cedo, Senhor, arrependi. Aí, no outro dia, eu uso de novo. Ah, Senhor, e chama remorso. Traí minha esposa. Traí minha esposa hoje. Ah, Senhor, por que eu fiz isso? Aí no outro dia, trai de novo. Remorso. Arrependimento, nunca mais você comete. Arrependimento, nunca mais você ousa fazer de novo. Sabe por quê, queridos? Porque a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus, ela está sobre nós, mesmo você cometendo o erro. Mas é o seguinte, se você cometer o mesmo erro, a mão de Deus vai saindo, queridos. Uma hora, chega um momento que Ele não vai mais segurar a sua bronca, não. A nossa casa, a minha casa, a casa da minha esposa, nós está passando por algo surreal, extraordinário. Mas mesmo assim, nós não deixamos de pegar na mão do outro e falar, bora andar. Bora para a igreja? Vamos acordar às 5h30 da manhã? Vamos para a igreja? Ou 5 horas da tarde, já que você acorda, vamos, tá na hora de ir para a igreja. Tá na hora de servir a Deus. Bora! Porque, queridos, se chegar o momento que eu falar para ela assim, pode ir, eu não vou não. E ela foi, você ficar. Queridos, nós precisamos chegar a todos os momentos que a gente tiver, chegar e falar assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo momento que você poder falar para alguém, aquela pessoa vai te perguntar quem é você, eu falo assim, ó, eu sou o pastor Jacques, essa aqui é minha esposa, a pastora Heloísa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os problemas? Tem. E não é pouco, é muito. E as dívidas? Tem. Pessoa te cobra? Cobra. Mas e aí? Vai desistir? E aí vai parar? E aí vai anular o projeto de Deus? Vai cancelar o projeto por causa de coisas? O texto que o pastor Marcelo leu aqui, ele é muito profundo. A nossa alma, queridos, ela é do Senhor. Nossa mente é do Senhor. A minha vida é do Senhor.